Olá amigos, vamos ao nosso videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 14 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e vamos agora dar início a essa videoanálise falando de Bovespa, futuros, Petrobras, Vale e outros ativos. Primeiramente, Ibov. Ibov fechou o pregão de hoje com alta de 1,43%. Na região aqui que eu considero um patamar de resistência, essa região aqui de fundo anterior, em conjunto com a região que eu vejo em termos de 76.800 pontos. Nessa faixa ali a gente tem até um topo anterior no gráfico diário, dando aqui um zoom menos. Essa região que aqui era resistência, aqui funcionou como resistência, aqui funcionou como suporte, enfim, uma zona de resistência para o índice. Voltando para cima desse patamar, principalmente para cima de 76.800, e aí passando a funcionar essa região aqui como suporte, aumentará a chance de, primeiramente, estar dentro da tendência indefinida, mas aumentará a chance de retomar a tendência de alta, através ou de um movimento para romper lá direto, ou de um pivô de alta que o Ibov venha fazer. Deixa eu tirar aqui essas linhas para ficar mais claro. Gerar aqui um pivô de alta também retomaria a tendência de alta de curto prazo. Então essas duas situações é que podem acontecer, mas é importante o índice voltar aí para cima dessa região de 76.800 pontos para uma perspectiva melhor de um cenário apoiando mais alta para o Ibovespa no curto a médio prazo. Partindo agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço desde já. Futuros G60, tendência de alta. Dentro dessa tendência de alta, enquanto não gerar nenhuma sinalização para baixo, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no G10 ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos. Melhor ainda se isso tudo acontecer acima da região aqui dos 78.505 pontos, acima desse topo anterior, ou seja, o mercado não voltar para baixo. E melhor ainda se acontecer acima desse gap de baixo, que está aqui em 78.705 pontos, ou seja, um patamar de resistência, e o nível um pouco mais acima de resistência, 78.950. Acima disso, 79.480 pontos para o índice futuro, que amanhã tem seu vencimento. Partindo para só mencionando em relação ao gráfico de 60 minutos, se abrir caindo, a possibilidade seria mais se trabalhar na ponta vendedora, melhor ainda se for com topo descendente abaixo dos 78.420, de 505 a 425 pontos, enfim, que o que é uma zona de suporte passar a funcionar como uma resistência para buscar a operação na ponta vendedora. Melhor ainda se o mercado abrisse, em termos de venda, não que eu estou torcendo para isso, o mercado abrisse forte para baixo, fechasse aí abaixo de 78.000 pontos na primeira hora de pregão, e aí topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, ou até mesmo 15 minutos, seria possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora. No dólar, pregão de hoje de queda, perdeu a mínima do pregão anterior, tentou até se recuperar, mas não conseguiu, gerou topo descendente no G60, e aqui apontando para uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos. Está mais para a ponta vendedora, topo descendente ou pivô de baixa no G10, no G5, fica mais para a ponta vendedora e teria espaço para buscar novos níveis aqui de suporte. O primeiro aqui nessa região, ali por volta dos 3.853 a 3.845. Depois disso, esse nível aqui de topo anterior com gap seriam os próximos suportes para o dólar, localizado aqui em 3.829 e 3.813. Então, os níveis de suporte para o dólar. Para se buscar a operação de compra, o ideal é que ou gere fundo mais na região de suporte aqui embaixo, ou aqui nessa região de suporte que se encontra. Esse nível atual aqui na faixa dos 3.867. Ou seja, se o mercado abrir de maneira forte para cima, gerando aqui um fundo no nível de suporte, ficaria mais para se buscar a operação de compra através de fundo ascendente ou pivô de alta no G10. Olhando aqui para o PTR4, pregão de hoje, basicamente estável, menos 0,09%. Eu ficaria aqui na Petro ainda aguardando, principalmente ela superar a máxima pregão de hoje. Hoje ela ficou ex-juros, o que era 20,04 fechamento de ontem, virou R$20, o que era uma resistência aqui na faixa dos R$20, virou R$19,96, enfim, um ajuste basicamente de uns 4 centavos na cotação histórica desse ativo, proporcional, é importante ressaltar, mas o sinal mais positivo para a Petro seria o rompimento da máxima do pregão de hoje, 20,31, até porque pelo G60 isso representaria um pivô de alta na PTR4, e para quem gosta de padrão gráfico, aqui seria uma formação de ombro, cabeça-ombro invertido, no gráfico de 60 minutos no ativo. Então, o rompimento dessa região seria um rompimento de uma linha de pescoço, e aí traria uma expectativa maior de subida do preço, uma projeção de alta apontaria um pouco mais lá para a região de topo anterior, ou seja, no gráfico diário, seria um movimento de subida que pode buscar esse topo aqui mais alto na faixa dos R$ 21,50.
Na Vale 3, dia de alta, fechou aqui com alta de 0,92%. Ativo fechou em 52,76. Tem dois topos bons aqui pela frente, desafios bons pela frente, zona de resistência. Aspecto positivo é que a ação, por mais que o Bovespa tenha perdido força, a ação continua sem perder a mínima da semana anterior, dentro de um movimento de subida, desde quando fez aqui esse candle forte para cima. Então o ativo continua apontando, ou seja, com expectativa maior até de romper aqui para cima. É um dos papéis que pode trazer oportunidade de compra. Qualquer entrada na ponta compradora, eu até cheguei a comentar pelo G60 uma das alternativas na live dessa parte na parte da tarde, às 14h45. A possibilidade de entrada, e o stop poderia ficar até abaixo, ou pelo G60 lá de um fundo anterior, ou abaixo dos R$ 51,77, alternativa de entrada em Vale 3. FLRY3, recomendação na ponta compradora, fechou o pregão bem com alta de 4,75%. É um ativo que eu já chamo a atenção, principalmente nas lives, no radar do mercado, que eu entrada ao vivo durante o pregão às 10h45 e às 14h45, todos os dias. Eu chamo bastante atenção em cima desse papel. E apesar de uma tendência aqui de baixo, eu optei pela entrada na ponta compradora. É uma estratégia que eu tenho em cima dos ativos que estão nesse tipo de formato, mas cujo prazo maior, semanal e o mensal estão de acordo. Então eu opto por arriscar esse tipo de entrada. Então, passando aqui os dados dessa entrada que foi recomendada logo após as 16 horas, a compra da FLRY3 em 27,52, com stop em 26,55, objetivo em 29,46. O risco dessa operação, que é a diferença entre o preço de entrada e o stop, é o tamanho do stop, 3,52%, e alocando 14% do capital total em cima dessa operação. DTEX 3, recomendação também de compra na superação da máxima ali do pregão passado, ou seja, desse pregão aqui de forte queda. Já tinha feito isso uma vez, optei por entrar se superasse novamente, que seria um sinal de pivô de alta no gráfico de 60 minutos, mas não conseguiu vingar, fechou mal aqui, até gerando um sinal ali de perda desse pivô de alta. Então, ativo que tem um stop aqui na faixa dos R$ 10,20, só colocando aqui os dados da DTEX 3, 10,60, 10,20 stop, 3,77% risco, objetivo em 11,20 e 13% alocação na carteira nesse papel. Se fechar abaixo da média móvel de 3 períodos no gráfico diário, seria também a saída desse ativo. Fechou abaixo, gerou nova mínima, seria a saída dessa posição. Avaliaria a abertura do próximo pregão. O que seria importante para a nossa entrada seria algo nesse sentido aqui. A ação gera como se fosse uma correção em dois tempos e depois gera um grande movimento para cima, e isso iniciaria com um fechamento de uma hora de pregão para cima dessa máxima, dessa última hora de pregão, para cima de R$ 10,58. Ou seja, para quem está de fora, o retorno para cima de 10,58 seria uma das boas oportunidades para se buscar uma entrada nesse papel na ponta compradora. Sambi 11, cheguei a recomendar venda no pregão de hoje, mas saímos dessa venda. O ativo, quando fechou essa hora de pregão, foi uma operação pelo G60, recomendei a venda, ela chegou a andar aqui mais do que o risco da operação, que estava aqui o stop aqui acima da máxima desse candle, e eu optei por ainda segurar, ou seja, não alterei o stop para um stop de proteção. A ação voltou, fechou acima da média, que era um dos motivos, se voltar para cima da média móvel de 3, fechar acima, sairia da posição. A operação então foi encerrada com stop parcial, e essa operação trouxe uma perda de 0,56%, capital total uma redução de 0,09%, uma operação bem pequena na Sambi 11. Pomo 4, recomendação de compra, ativo fechou aqui em 3,92 com alta de 4,53%, mas é outro ativo que também desperta o meu interesse, olhando para um prazo maior, mensal, semanal. Gosto do cenário gráfico de maneira geral do ativo, e também algo parecido à Fleury, a FLRY3, eu recomendei essa entrada na ponta compradora. Entrada, passando aqui os dados, R$ 3,87, stop em 3,76. Isso traz um risco de 2,84%, objetivo em 4,04 e alocando 13% do capital total em cima dessa operação. Stop abaixo da mínima do pregão de hoje. No caso da Fleury, stop abaixo da mínima também do pregão de hoje. Então, entradas até parecidas. Goal 4, fechamento bom, alta de 2,23%, possibilidade de se buscar entrada na ponta compradora. A tendência não é de alta, a tendência aqui nesse momento é mais para uma tendência de baixa, mas o cenário de prazo maior me chama a atenção, que posso buscar aí uma entrada nesse papel aí a partir do próximo pregão, dependendo da abertura do próximo pregão. Um dos pontos que poderia trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em cima de Goal 4. MDIA 3, destaque do dia, alta forte de 16%, 16,09%. O que me chama a atenção no ativo, e até
colocando nessa videoanálise é que a ação que vinha numa tendência de baixa gerou aqui esse candle forte de alta, rompendo. Era uma região aqui que era um fundo, que tentou aqui voltar para cima uma vez e já voltou forte para baixo, ou seja, mostrando que essa região é uma região forte de resistência, mais uma vez resistência, mais uma vez resistência, mais uma vez resistência. Agora, essa zona de resistência, por volta ali dos R$ 40,70, tende agora a funcionar, ou deveria funcionar como um patamar de suporte para buscar a compra de fundo ascendente, chamado pullback, ou mesmo o mercado gerar fundo acima dessa região, ou pivô de alta acima dessa região, para se buscar a operação na ponta compradora a favor de uma nova tendência de alta de curto prazo. Precisa ainda gerar um pivô de alta para estar dentro de uma nova tendência de alta, mas sinalização de subida de fundo ascendente ou pivô de alta acima desse nível aqui fica mais para a ponta compradora na minha avaliação em cima de MDIA 3. CSNA 3, operação que a gente já tinha recomendado no último pregão, seguimos com ela aqui em aberto, ela fechou um pouco abaixo do nosso valor de entrada, que foi 9,58, sem nenhuma mudança em relação a essa entrada na CSNA 3. RADL3, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior, ou seja, o ativo tem que estar em definição, mas eu optei por antecipar um possível movimento de subida, mas pensando ali pelo gráfico semanal e mensal. A ação não conseguiu vingar aqui para cima, fechou mal o pregão, fechou para baixo da média móvel de 3 períodos, possibilidade de antecipar a saída se perder a mínima do pregão de hoje. A partir aí do próximo pregão eu comentarei isso dentro do canal DV Invest no Telegram. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se, só para mencionar aqui, esqueci de colocar, né, RADL3 76,47, ponto de entrada, 74,84 ponto de stop, 79,73 o objetivo, 2,13% o risco da operação, alocando 18% do capital total. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua avaliação e um like também nessa videoanálise, um joinha se ela foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.